A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética, onde você vê a doutrina católica, a fé católica mostrada pelas Sagradas Escrituras. O único apologista nessa rede social que mostra os sacramentos em toda a Bíblia. E nenhum outro faz isso. Me mostre. Coloque aí o link do canal dele para eu me inscrever lá e dar os parabéns a ele. Você não vai encontrar. Meus queridos amados irmãos e irmãs, você está perguntando, gente, esse vídeo está no canal e por que o irmão Fábio ainda está de roxo aqui em cima? Porque esse vídeo está sendo gravado na Semana Santa. Hoje, para você ter uma ideia, é o segundo vídeo que gravo. Hoje é Quinta-feira Santa da Instituição da Eucaristia do Sacerdote. Por isso está roxinho ali, ó. Quando sair a Semana Santa, que eu for gravar, a partir de domingo da Páscoa, aí eu mudo a cor aqui para outra cor. Meus irmãos, lá embaixo você está vendo, meta o dedo no like antes de assistir o vídeo, senão você não vai dar o like depois, esses vídeos vai chegar a mais católicos, lembrando que é 100% para católicos. Está lá, contribua com esse apostolado. pixtabira634@gmail.com, está no nome da minha esposa, Maria Juliana. Ajude a andar, nos ajude, você nos ajuda, não é? Se essas apologéticas estão tocando teu coração, te instruindo, você também podendo, ninguém está obrigando, é claro, é só se você pode, se não pode, não faça isso por caridade, não vá deixar de comprar seu remédio, não vá deixar de comprar alguma coisa para sua casa para estar dando aqui, não, assim não. Assim de maneira alguma, aqui não funciona desse jeito não, só se você tem sobrando e quer fazer uma doação aqui para o nosso apostolado, Deus lhes pague, Deus lhe abençoe. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, irmão Fábio vai falar de pecado original de novo. Peraí. Eu não vou falar hoje de pecado original. Eu vou mostrar hoje em vários lugares na Bíblia que nós já nascemos em pecado. É uma refutação às heresias protestantes. O protestantismo diz assim, que não pode batizar a criança porque a criança não nasce com pecado. Até parece que os protestantes, não é, tem que batizar só quem vive em pecado. A Bíblia diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Eu não vejo protestantes se batizando 7 vezes no dia, não. É para batizar quem tem pecado? Então veja, o santo, a Bíblia está dizendo que o santo de Deus, peca 7 vezes ao dia e 7 vezes ao dia se ergue. Mas não diz que é batizando 7 vezes ao dia. Como essas heresias trazem. Veja o tamanho da mentira, né? Veja o tamanho da sabotagem, vamos dizer assim, da deturpação. Então, quer dizer, hoje nós vamos mostrar, mas eu vou começar daqui, porque você sabe que esse é o cerne, né? Você já está olhando aqui, já está desanimando, porque eu já mostrei isso aqui mais do que, mas vamos começar daqui, né? Salmo 50, verso 7. Para você, só para refrescar a sua memória, o que é que nós vamos mostrar hoje? Vamos mostrar hoje que a pessoa já nasce com pecado. E não tem essa que dizia, um provérbio antigo aqui, olha, a criança já está com pecado porque ela mamou no seio de sua mãe, no peito de sua mãe, por isso o leite da mãe já é pecaminoso, a criança passou o pecado para... Não tem esse negócio. Já nasce porque herdou a culpa de Adão. A chamada culpa original, que é apagada pelo batismo. Quando a criança é batizada. Graças a Deus nasci num dia 7, no dia 17 fui batizado 10 dias depois. Então assim, se é para fazer uma festa do meu aniversário, eu não posso fazer dia 7. Eu tenho que fazer dia 17, porque eu estou comemorando, fazendo 2 aniversários, não só da data do aniversário, mas a maior de todas as datas. Aqui eu nasci para o céu, essa é a maior. Tem a data que eu nasci filho de carne, ou seja, filho da carne, como Jesus fala no capítulo 3, verso 6 de João. O que nasceu da carne é carne. Então, o aniversário, 7/7, né? Nasceu da carne, filho de pai e mãe terrenos. Agora, quando eu nasci para o céu, filho de Deus da Imaculada, foi dia 17.
dia 17, 10 dias depois. Aí sim, esse aqui era o que nós temos que comemorar. A data do seu aniversário deveria ser no dia do seu batismo. Sabia? A gente nem liga. Tem muitos. E a maioria nem sabe a data do batismo. Né? Meu Deus do céu. Então, olha o que Davi diz. Eis que nasci na culpa. Davi disse: eu já nasci no pecado, ó, na culpa. Minha mãe me concebeu no pecado. Quando a minha mãe me concebeu, Davi está dizendo: eu já era pecador. Porque herdou de Adão e Eva. Muito bem. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui no Novo Testamento. Romanos. Vamos para Romanos. Olha só o que diz aqui em Romanos. Ó. Presta atenção. Olha isso aí, meus irmãos. Romanos 5,19. Ah, irmão Fábio, no outro vídeo você já mostrou. Sim, mas eu tenho que mostrar aqui. Eu mostrei aqui o texto completo de Romanos 5. Desde o versículo 12. Mas eu não mostrei destacado. Eu estou mostrando agora de um livro, de outro livro. Nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos para Jó, daqui a pouco nós vamos para outros livros. Nós vamos rondar a Sagrada Escritura, vamos rondar a Bíblia. Né? Vamos mostrar na Sagrada Escritura. Daqui a pouco nós vamos passar para o Salmo. Aqui está escrito o quê? Assim como pela desobediência de um só homem, e quem é esse homem? Adão, foram todos constituídos pecadores. Como é que é? Assim como pela desobediência de um só homem, a de quem? A de Adão, pelo pecado de Adão, olha só, foram todos constituídos pecadores. Todos nós somos constituídos pecadores. Já nascemos o quê? Com nessa instituição de Adão, nós já nascemos do pecado. Já nascemos com ele. E aí o santo batismo, ó, corta isso de nós. Apaga isso de nós. Aí assim, pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Jesus Cristo. A começar pela justificação que é dada no batismo. Mas não para por aí não, olha só. Olha isso, meus irmãos. Deus é Deus, né? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Às vezes a gente diz, às vezes eu dialogando com minha esposa, eu dizia: se eu fosse Deus, eu fazia isso. Será que eu quero saber mais do que Deus, meu Deus do céu? Perdão, Senhor, por essa blasfêmia, essa injúria. Se eu fosse Deus, eu fazia isso. Não, Deus não é injusto. Deus é professor. A Bíblia diz que Deus foi professor da sua sabedoria. E nós? Nós que somos os... Bom, vamos ao texto que interessa. 2 Coríntios, está vendo aqui, 2 Coríntios 5, 21, o que é que está escrito? Aquele que não conheceu o pecado. Nós vamos dar um exemplo agora. Jesus, ele pecou, ele cometeu algum pecado? Jesus é Deus? Não. Mas vamos ler o versículo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. O protestante diz: é impossível, protestante diz, é impossível a pessoa já nascer com o pecado de Adão, se ele não cometeu pecado nenhum. Não tem atos, não tem como a criança cometer atos na barriga de João Batista, desde o ventre de sua mãe, já era cheio do Espírito Santo, né? Está lá em Lucas. Quando tua voz chegou nos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria. E aí diz lá no versículo 16, que ele desde o seio de sua mãe já nasceu cheio do Espírito Santo. Mas veja, essa essência herdada de Adão, então nós herdamos o pecado de Adão, que é tirado no batismo. Que pecado Jesus tinha? Jesus cometeu algum pecado por obras, palavras? Não. Mas está dizendo que Deus fez Jesus pecador. Veja de novo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Ei, Jesus era pecador? Sim ou não? Não. Mas Isaías 53 diz que ele carregou nossas iniquidades, ele levou sobre si o nosso pecado. O pecado que nos condenava pesou sobre ele. É isso que está dizendo aqui. Jesus tinha cometido pecado, protestante? Não, mas carregou o pecado. A criança que vai nascer ainda cometeu pecado, protestante? Não, mas vai trazer os de Adão. Pra catar. Entende, meus irmãos? É couro.
pelo sovaco. Continuemos. Preste atenção agora. Romanos outra vez. Romanos 3, 23 de roxo lá embaixo. E o de roxo está escrito assim. Com efeito. Olha como começa. Com efeito. Porque, vamos ler o versículo, depois vou explicar parte a parte. Com efeito, todos pecaram. E todos estão privados da glória de Deus. Vamos ao versículo. Eu já vi muitos protestantes distorcendo esse versículo. Para dizer que não há um justo sequer. Não, é hipocrisia, porque eles dizem, não, agora eu aceitei Jesus, estou salvo, já estou do céu, católico no inferno, nós já estamos salvos. Aí depois, quando o apologista católico encosta ele na parede, aí ele vem usar esse versículo. Na questão da intercessão dos santos. Quando não é na intercessão dos santos, o protestante diz, já estou salvo, já sou santo. Aí quando é na intercessão dos santos, eles pegam esse versículo para dizer que não existe um santo sequer. Deturpando, admitindo. Vamos à verdadeira interpretação do verso? Veja só. É a respeito dos santos que está falando? Não. O que é que está dizendo? Está falando isso aqui para a pessoa de antes do batismo. Pode pegar isso aqui, o texto completo, e você vai ver. Veja que aqui, ó, vai falar até aqui no meu dedo, ó, no curso da lei. As pessoas eram justificadas pela lei mosaica? Não. Elas são justificadas na nova e eterna aliança pelo sacramento do batismo. Esta é a justiça de Deus pela fé, ó, 22, ó, em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção, para todos que foram batizados. Agora o versículo 23, ó. Vamos lá. Com efeito, peraí, se se está falando com efeito, então fazendo referência que aquele efeito de desobediência pecaminoso de Adão, né? Com efeito, então nós podemos usar isso aí, que foi feito, esse efeito de Adão, pecaminoso, fez com que todos fossem constituídos pecadores. Veja, todos pecaram. Ou seja, todos já nasceram com esse pecado de Adão. E todos estão privados da glória de Deus. Ninguém entrava no céu. Antes do batismo, ninguém entrava no céu. Antes de Jesus. Aí você vai me perguntar o seguinte, irmão Fábio. Você está sendo contraditório às Sagradas Escrituras, com um erro teológico. Arremetendo-se, arrefecendo-se a Jesus no Evangelho de Lucas, diz a São Dimas não foi batizado, irmão Fábio. São Dimas se arrepende na cruz e Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no céu. E aí, irmão Fábio, Jesus não batizou Dimas na cruz não. E agora, irmão Fábio? Agora você está contrariando a Sagrada Escritura? Olha para cá. Presta atenção no que eu vou dizer. Lembra de João 19, 34? Quando o soldado abre o lado, é Longino, ele abre o lado de Cristo com a lança. O que é que sai do lado de Cristo, do coração de Cristo? Sangue e água. Longino, se você estudar a história de Longino, você vai entender que Longino foi um soldado romano que se converteu. Era serviço de Pilato do Império Romano, ele se converteu e passou a anunciar Jesus. Ao pé da cruz ele se converteu. Longino foi batizado quando a água do lado aberto de Cristo, pelo próprio Cristo, foi batizado quando a água bateu na sua cabeça. Veja, a aspersão, quando foi aspergida no cabeça de Longino. Então, em Longino, nessa aspersão dessa água que sai do lado de Cristo, todos aqueles que morreram sem receber o sacramento do Santo Batismo, eles são salvos teologicamente por essa água que saiu do lado de Cristo e pelo sangue eucarístico da misericórdia, porque quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. E o batismo ninguém entra lá. Então, eles por misericórdia recebem o batismo na pessoa de Longino. Por isso que São Dimas não precisou passar. Porque São Dimas foi batizado no lado aberto de Cristo, a água que jorra. Você está compreendendo, sim ou não? É a doutrina da igreja. Se você não entende, então, meu irmão, não tem o que fazer. Então, veja,
aqui esse versículo tá falando de antes do batismo. Que todos foram privados da graça. Deus jurou, Deus disse, não entrarão no lugar da minha glória, no lugar do meu repouso, porque todos são pecadores. Não tem como entrar lá sem um batismo. Ah, mas todos foram batizados em Moisés. Mas não é o sacramento do batismo. Batizado não é o sacramento do batismo. Sacramento da nova e eterna aliança é uma coisa, mas ser batizado na nuvem, em Moisés e no mar, como 1 Coríntios 10, 1 e 2 diz, é diferente. É para mostrar que eles têm uma chance. Cristo desceu, pregou eles que estavam detidos no cárcere, porque eles não entravam lá, e levou eles para o céu. Diz São Pedro. Então, em Longino, todos são batizados, inclusive Padre Luiz Toro, esses dias, assistindo uma pregação dele no México, ele disse que aquelas crianças que elas morrem por culpa pagã, por culpa dos pais, por negligência dos pais, essas crianças, elas não vão para o inferno. Elas são batizadas no mesmo ministério de Longino, ao pé da cruz. Por aquela água que desce. Você acha que uma água do lado de Cristo ia descer à toa, meu irmão? Você acha que a água ia descer à toa? Não, servia como tábua de misericórdia. Por isso que você vê o quadro de Jesus misericordioso com o raio vermelho e o raio cor de água. É naquele raio de água que as pessoas que morrem, as crianças que morrem pagãs por negligência dos pais, que não batizam seus filhos, elas são salvas porque elas são batizadas naquela água de Cristo que jorra do lado ao pé da cruz, de João 19:34. E o raio de sangue, o sangue, representando o quê? Que não é representação, olha lá veio com representação, mas é a Eucaristia, o sangue e a Eucaristia de Cristo. Lá vai eu falando com representação, tá? Coisa de protestante agora, que é o sangue eucarístico. Que Jesus disse, entra na vida eterna quem bebe do meu sangue, quem come da minha carne. Então, ele recebe ali 2 sacramentos para poder entrar na eternidade, teologicamente falando. A água do batismo e o sangue eucarístico. Veja que maravilha. Essa é a misericórdia de Deus para nos salvar. Batismo e Eucaristia. Pácata! Então aqui não está falando depois, aqui está falando de antes da pessoa batizada. Olha só, de antes de batizada com efeito, todos os pecados, todos estão privados da glória de Deus. Mas pelo batismo agora vem as 3 razões teológicas. Quando a pessoa é batizada, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Uma das virtudes, uma das 3 razões teológicas do batismo. O céu se abriu. Segunda, o Espírito desce sobre ele. Espírito Santo. E aí, a terceira, este é o meu filho amado. Nós tornamos filhos de Deus. Pelo batismo temos acesso à glória de Deus, que é a eternidade. Aí o que nasceu só da carne, apenas é o pagão que não é batizado. Deus tem muitas misericórdias para nossas vidas, apenas nós somos ingratos. Mas não para por aí não, meu irmão. Vamos para mais versículo? Muito bem. Tive que baixar aqui a janelinha para poder aparecer, se não aparece o versículo 1, né? Olha só. Efésios 6, de 1 a 6. Vamos ler? Aqui em cima da minha cabeça, cor de salmão, verso 1. Vamos lá. E vós outros, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados. Estávamos o quê? Mortos, mas pelo batismo recebemos vida. Não é isso? Versículo 2, aqui em cima, ó. Que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Verso 3 aqui. Também nós todos, presta atenção, também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza,
verdadeiros objetos da ira divina. Peraí, esse versículo aqui, a parte B do versículo, depois do ponto, depois de concupiscência lá na frente. Preste atenção. Paulo está falando aos Efésios sobre o pecado de cada uma pessoa, de cada uma das pessoas, não é, antes do batismo. Pecados delas mesmas. Só que no finalzinho, por que elas têm a essência pecaminosa? Depois do ponto lá, ó. Éramos como os outros, vírgula, por natureza. Como os outros por natureza. Está dizendo o quê? De Adão e de sua esposa. Como os outros, fazendo referência aos judeus, fazendo referência àqueles que não tinham batismo. Aqueles que eram pecadores desde que herdaram, desde, né, do nascimento. Minha mãe já me concebeu no pecado, disse Davi. Eu já estava na culpa, eu já era pecador. Ó, éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Por quê? Porque Deus disse, ninguém vai entrar aqui. Todo homem é carne, ele é pecado, ninguém entra aqui. Então essa foi a consequência do pecado. Outra vez. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. E o que é o verdadeiro objeto da ira divina? O pagão. Então é herdado isso de Adão e de Eva. De Adão e de Eva. Vamos ver aqui mais o verso 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou. Veja, Deus que é rico em misericórdia. Acabei de citar para vocês, para as pessoas. Veja, meus irmãos. Aí, você não pode interpretar a questão das crianças que são abortadas, das que não são batizadas por negligência dos pais. É diferente. Tá? Veja só. Mas Deus que é rico em misericórdia. Olha só. Impulsionado pelo grande amor com que nos amou, segue o verso. Verso 5 aqui de roxo. Quando estávamos mortos, em consequência de nossos pecados, quando estávamos mortos, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. E é por graça que foste salvo. Graça, o batismo. Graça, é graça. 6. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Aí está, o céu se abre para nós no batismo. Então, estou mostrando para você que o próprio São Paulo mostra, dentro dessas listas de pecado que ele fala, que nós já nascemos com o pecado original. Já nascemos, já herdamos de Adão, já herdamos de Eva. Não é? Tem mais, vamos lá. Salmo 57, versículo 4. Veja aqui em cima. 57, verso 4. Desde o seio materno se extraviaram. Como é que é? Desde o seio materno se extraviaram os ímpios. Desde o seu nascimento se desgarraram os mentirosos. Então veja, o modo do salmista falar dos ímpios e de todos nós é que desde o seio materno já nasce extraviado. Quer dizer, desde o seio materno já nasce com o pecado. Pacata! Vamos continuar? Presta atenção agora, ó. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e versículo 22. Aqui de amarelinho, aqui abaixo do meu dedo. Ó. O que é que está escrito? Com efeito. Outra vez aparece o termo com efeito. Com efeito, e esse com efeito é como se estivesse dizendo com o pecado de Adão. De um só homem. Vê se não diz o verso. Ó. Com efeito, se por um homem veio a morte. O texto original diz, veja, essa morte aqui está fazendo referência a quem? Ao pecado. No texto original está, se por um homem veio o pecado, por um homem veio
a ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos que está falando aqui é pelo batismo. Esse texto não fala da carne. Esse texto não está falando da... ele está falando do material, ele está falando no espiritual. Se por um homem veio o pecado, é espiritual, veja. Por Adão, o pecado, para todo o gênero humano. Por um homem veio, por Jesus veio, a ressurreição dos mortos. Se ressuscitaste com Cristo, Colossenses 3:1, buscar as coisas lá do alto. Está falando do quê? Do batismo. Olha o versículo 22 de Salmão. Assim como em Adão todos morrem. O quê? Assim como em Adão todos morrem. Irmão Fábio do céu. Como é que é esse negócio? Assim como em Adão todos morrem. Veja só. Em Adão, na velha criatura, apenas fazendo referência ao quê? Ao paganismo, herdado de Adão, essa culpa de Adão, assim como em Adão todos pecaram, vamos dizer assim, o termo aqui é usado, é esse aqui, assim como em Adão todos morreram, assim como em Adão todos pecaram, assim em Cristo todos reviverão. Não é assim que São Paulo diz no capítulo 6 aos Romanos? Do versículo 1 ao versículo 5, pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, e como ele ressuscitou pelo batismo, também nós ressuscitamos para viver uma vida nova. E aí é que Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 9 a 12, vai falar da circuncisão não feita por mão de homens, mas naquela que consiste pelo batismo, que veio para nós pelo batismo. Aí o Colossenses 3:1 diz, se ressuscitaste com Cristo, ressuscitaste. Ressuscitar o quê? Pelo batismo. Primeira ressurreição é a conversão que dá pelo batismo. Vida nova se dá pelo batismo. Entende? Por isso que é espiritual. Assim como em Adão todos pecaram, se não forem batizados vão morrer, vão ser condenados. Assim em Cristo todos reviverão pelo batismo. Alabado seja Deus. Ei, irmãos, tem mais. Romanos 5:12, preste atenção, amados. Aqui, ó. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo. Veja, por um só, o pecado entrou no mundo, já arredando essa essência pecaminosa da culpa original de Adão, né? E pelo pecado a morte. Tá aí. Por que todos morrem? Porque é um sinal que recebeu essa culpa de Adão. Ah, irmão Fábio, mas aí depois do batismo não era para ninguém morrer, não. Depois do batismo todo mundo vai para o céu. Porque quando a Bíblia fala na alma. Fala da alma, não em corpo. Veja, Jesus disse em João capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Quer dizer, viver eternamente quer dizer que não vai morrer, porque Jesus está falando de quem? Da alma. Entende? Se fala de corpo. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todo o gênero humano. Porque todos pecaram. Pacata, aí está. Todos pecaram em Adão. Todos foram constituídos pecadores em Adão, sem ter cometido pecado algum, como as crianças. Por isso que elas são batizadas. E essa doutrina só tem na igreja verdadeira. Nas falsas, a pirataria por aí tem não. Ei, irmãos, para por aí não. Tem mais. João 8, de 7 a 9. Olha o que Jesus vai dizer àqueles homens que tentam apedrejar Maria Madalena. Aqui, ó. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhe, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Eram pecadores desde Adão. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Versículo 9. Vamos ver se eles vão atirar a pedra, porque aí diz, essas palavras sentindo-se acusados pela própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. E só ficou Jesus com a mulher diante dele. Meus irmãos, penúltimo versículo, vamos para Jó
capítulo 15, último versículo. Vejam, meus irmãos, Jó capítulo 15, versículo 14 e versículo 15, para nós encerrarmos essa apologética. Está escrito o quê? Que o homem, quem é o homem para que seja puro? Pode ser justo o que nasceu de mulher? Veja, o que é nascido, diz na tradição, de mulher? Na culpa, veja, na culpa já nasci, minha mãe me concebeu já no pecado, disse Davi, no Salmo 50, verso 7. Verso 15, nem mesmo os seus santos Deus confia, nem os céus é puro. Esse santo ali é dos anjos, no versículo 15, né? Versículo 15 foi um outro vídeo que eu fiz, por isso que ele está lá de amarelo, mas o fito é aqui o versículo 14, para dizer, né, que já nascemos no pecado. Meus irmãos, mais uma vez lembrando lá embaixo, tá, o Pix nos ajude, né, a essa obra de evangelização. Deus abençoe você, meta o dedo no like, compartilhe essa apologética só para católico, para ensinamento. Isso é doutrina católica que a criança já nasce com o pecado original herdado de Adão. Por isso precisa ser batizado. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. E as criancinhas vão hoje até Jesus pelo sacramento do batismo, com a fé dos pais, com a crença dos pais. Capítulo 16, versículo 31 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas diz que ao carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Ou seja, se tu crê, toda a tua família pode... Tu crê no batismo, então toda a tua família pode ser batizada. Então foi salva pelo batismo, o carcereiro e toda a família. Meta o dedo no like e até a próxima vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.